Eclesiastes, capítulo de número 8, verso 16, até o verso 10 do capítulo de número 9, aplicando-me a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvários enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua ou a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Que Deus nos abençoe com a leitura e agora na nossa exposição. Ninguém pode saber inteiramente o que se passa debaixo do sol. Assim começa o Coelé ou o pregador. O nosso conhecimento acerca das coisas desta vida é limitado. Por mais que nós tentemos compreender as coisas, e nesse trabalho, nesta empreitada, o Eclesiastes, o autor desse livro, o rei Salomão, de fato empreendeu uma busca intensa. Nós temos acompanhado desde o capítulo 1 as suas observações e as reflexões a partir dessas observações, as reflexões não só acerca daquilo que ele tem visto na vida humana, entre as pessoas, nas relações, mas também como crente em Deus,
as reflexões sobre aquilo que a palavra de Deus diz acerca destas coisas. Mas ele chega a essa altura, final do capítulo 8, entrando pelo capítulo 9, depois de ter falado sobre muitas coisas, sobre o plano de Deus, sobre as coisas desta vida, ele chega a uma conclusão: nós não sabemos o suficiente para nada. O nosso conhecimento acerca deste mundo, das relações, e particularmente do plano de Deus para este mundo, aquilo que acontecerá, como ele mesmo menciona, no nosso futuro, no seu futuro, você não sabe. Nós não sabemos, não nos foi dado. E isso deve nos conduzir a uma inteligência humilhada, um termo que se usou paralelamente em um período no século XVIII, século XIX, quando os homens achavam que poderiam conhecer todas as coisas, poderiam entender todas as coisas, e que o conhecimento acerca do mundo, dos astros, da vida, da biologia, as descobertas nessas áreas por cientistas, eles acharam que a razão humana, então, chegaria a um ponto, a inteligência humana, as capacidades racionais humanas, elas chegariam a um ponto que poderiam explicar com todas as coisas. O grande projeto de muitos dos cientistas era que, através de fórmulas, eles poderiam explicar, dar conta de todas as coisas. Paralelamente a isso, um movimento cristão falou da inteligência humilhada. Enquanto os não cristãos falavam das capacidades da razão, de que a razão somente poderia dar conta de todas as coisas, explicar todas as coisas, e que como Deus, eles poderiam explicar tudo. Os cristãos diziam que há limites para o conhecimento. Essa inteligência, essa racionalidade era humilhada, deveria ser humilde. E essa é a posição, na verdade, de Salomão a essa altura. Depois de tantas coisas, de falar acerca de tanto, ele chega à conclusão, e aqui está aquilo que direciona a discussão até o verso 10 do capítulo 9, no verso 17 do capítulo 8. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Essa é a sua tese, é a sua declaração a esse ponto, nesse ponto. Só Deus, adiantando o que ele descobrirá depois, o que está no final, na verdade, do livro, capítulo 12, versos 12, 13, 14, a suma de tudo a conclusão que nós podemos chegar, a explicação realmente que nós podemos dar, é o seguinte: que nós não sabemos, que nós não podemos conhecer de tudo, e mesmo de um assunto, mesmo assim, nós temos limites, mas a conclusão é que Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, e portanto, aquele que teme a Deus, tem muito mais possibilidade de viver neste mundo, numa perspectiva correta, respeitando exatamente os seus limites. Só Deus tem conhecimento abrangente, completo, claro, inequívoco sobre tudo. É muito claro para nós, quando olhamos para a história da ciência, dos descobrimentos, e aí um cientista levanta em uma determinada década e diz: aqui está a fórmula para tudo, assim é. Assim se define a energia, assim se define isso ou aquilo, descobrimos isso. Décadas depois, eles dizem, um outro cientista se levanta
a partir dos trabalhos daquele que ficou para trás, e diz simplesmente: eles estavam equivocados. E estavam mesmos, ou pelo menos estavam no caminho, mas a certa altura tomaram um caminho errado. É assim o conhecimento humano. Há limites em nós. Isso deveria provocar de fato muita humildade, mas muito pelo contrário, os ímpios, as pessoas que não têm um compromisso com a palavra de Deus, não têm uma visão cristã acerca da sua própria inteligência, do mundo, elas batem no peito e dizem: nós podemos, como aqueles homens da Torre de Babel, nós vamos chegar a Deus com as nossas próprias mãos. Como aqueles homens da Torre de Babel disseram: venham, vamos construir uma torre que chegue aos céus. Esses empreendimentos humanos, orgulhosos, que têm como motivação principal o orgulho humano, a soberba humana, que tem como motivação a serem o suprassumo da vida, se mostrarão fracassados, como em toda a história do conhecimento. Ninguém pode saber inteiramente o que se passa debaixo do sol, ou seja, na vida. Imagine ainda nas coisas que estão acima do sol. Nós temos limites, e devemos de fato encarar isso com muita reverência. Só Deus tem conhecimento abrangente e completo de todas as coisas. Então, a vida debaixo do sol é misteriosa. Veja, há duas áreas pelo menos que nesse texto, e depois uma conclusão, um chamado para viver a vida, nos apresenta o pregador nesse texto. Em primeiro lugar, há mistério quanto à administração deste mundo. Nós chamamos isso de providência. Nós não podemos entender. Verso 1 até o verso de número 6 do capítulo 9, o nosso autor, o sábio, diz: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que não faz juramento. E assim ele continua até o verso 6, falando desse mistério que é a vida. Não temos condições de saber muitas coisas. E aqui o exemplo nesse sentido da limitação do nosso conhecimento é exatamente numa coisa que atordoa a todos nós. Como nós podemos explicar certas coisas nesta vida? Às vezes nós ficamos intrigados, ou você nunca ficou intrigado, perturbado com as coisas que acontecem neste mundo. Observe a vida. Parece que algumas coisas estão fora do lugar. A Escritura nos diz que Deus administra a vida. Os planos de Deus estão sendo cumpridos na história. Nós chamamos isso na teologia de providência. O que é providência? Senão exatamente a maneira como Deus coloca cada evento como está, misteriosamente utilizando até o próprio mal, as ações pecaminosas dos homens. Hitler e todas as coisas que aconteceram, perpetradas por sua malignidade, os sofrimentos, as guerras, também as ações boas, os grandes gestos, todas estas coisas compõem a história da providência de Deus. Ou você acredita, na verdade, que existem, como o pensamento religioso oriental, que existem um Deus bom e um Deus mau, e que as coisas malignas deste mundo, os sofrimentos, por exemplo, que nós enfrentamos no dia a dia, é responsabilidade por este Deus mau, esse maniqueísmo, esse dualismo.
Não é assim que a Escritura diz. Porque se for assim, nós estamos perdidos. Nós acreditamos que existe somente um Deus. E que este Deus, quer você aceite ou não, de maneira misteriosa, desde que Ele criou o mundo, e que entrou o pecado no mundo, e que desestruturou, corrompeu a vida humana, Ele utiliza-se dos seres humanos para cumprir os seus propósitos neste mundo, até o dia em que Ele dirá, basta, e Ele manifestar através da vinda do seu Filho. Enquanto isso, nós aqui debaixo do sol, Ele diz, e Ele até diz, eu apliquei a pensar nessas coisas, a refletir sobre essas coisas. Veja que os justos, os sábios, os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor que Ele demonstra, ou se é o seu ódio ou a sua ira que está à sua espera, não sabe o homem. Às vezes Deus manifesta o seu amor, às vezes manifesta a sua ira. Como Ele diz, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Uma versão mais antiga diz, amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Qual é? O que eles fizeram para merecer isso? A Bíblia diz que absolutamente nada, antes que eles nascessem, Deus fez isso. Há coisas misteriosas neste mundo, eu não sei. Ele diz, tudo sucede igualmente a todos. Nós vivemos num mundo em que justos, ou pelo menos aparentemente justos, na nossa perspectiva, sofrem. Nós vemos ímpios vivendo o gozo dessa vida, vivendo do bem e do melhor. É por isso que as Escrituras nos advertem, especialmente quanto a isso, quanto ao sofrimento e quanto, do outro lado, à prosperidade, nos adverte para que nós não tomemos partido tão rapidamente, do tipo, o sofrimento é por causa de pecado, a prosperidade é por causa de pessoas que serviram a Deus e foram, portanto, abençoadas. Prosperidade não é necessariamente boa nessa perspectiva. Ao ver alguém próspero, você vai perder a sua fé se você chegar a essa conclusão de, se você ver alguém próspero na vida, você atribuir a essa pessoa que é uma pessoa abençoada, uma pessoa boa. Segundo a Escritura, nesse próprio livro, no capítulo 7, nos mostra que há prosperidade que vem para a ruína. E há adversidades que são bênçãos de Deus. Entende? Você não pode enxergar a vida dessa maneira como os evangélicos das igrejas, muitas igrejas que estão por aí, estão pregando. Isso não é bíblico. Eles dizem, prosperidade é o resultado da bênção de Deus, do prazer que Deus tem. Por outro lado, a adversidade é por causa de pecados que você cometeu. Não é assim, olha o texto, ele diz que justos, os sábios, e na verdade todos os outros, diz o texto, todo tipo de pessoa no mundo, os seus feitos estão nas mãos de Deus, são controladas por Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, e assim ele vai descrevendo todo tipo de pessoa. Não reduza a vida a isso, porque é isso que normalmente nós temos na cabeça.
Se a vida está difícil para mim, então, se eu estou com algum problema, alguma enfermidade, ou seja, algum tipo de sofrimento, o que eu digo? O que eu fiz para merecer isso? Nós sempre nos perguntamos. E quando nós olhamos o outro que é próspero, que está bem no emprego, que tem isso, tem aquilo, Deus o está abençoando. Quem te disse isso? Que isso é bênção de Deus? A Escritura nunca disse. Há, sem dúvida, prosperidade que é exatamente para que a pessoa se auto-engane e ache que ela realmente é aquilo que o seu coração maligno pensa que é, para que ela cada vez mais se embrenhe, chafurde no pecado e seja uma pessoa orgulhosa, até que um dia Deus desfere o seu ódio, a sua ira, e ela pagará por aquilo que ela fez. O sofrimento, segundo a Escritura, pode ser educativo. Não pense que o sofrimento é sempre consequência de pecados, diretamente dos nossos pecados. O sofrimento é educativo. Por exemplo, é muito claro isso na vida de Jó. Capítulo 1, capítulo 2, mas nunca perca de vista o capítulo de número 42, quando ele diz, Senhor, ele reconhece isso. Eu aprendi, Senhor, o que é te conhecer. Eu não sabia, mas agora eu te conheço de fato. Os meus olhos te veem. O sofrimento, ele pode ser doxológico, ou seja, pode ser feito alguma coisa que é feita para a glória de Deus, como por exemplo, em João capítulo 9, de 1 a 3, quando os discípulos olharam para aquele homem que estava ali na beira do tanque, e aquele monte de pessoas sofridas, ali estava a dor humana demonstrada, o sofrimento humano de maneira nua e cru, estava ali diante dos olhos. Os discípulos então perguntaram a pergunta teológica muito profunda: foi ele ou seus pais que pecaram, que pecou? Jesus diz nenhuma coisa nem outra. É impressionante como esse problema do sofrimento, ele está sempre em pauta na nossa cabeça, na nossa consciência. Você já se perguntou por isso naquele texto? Por que eles perguntaram para Jesus, foi ele ou seus pais que pecou? Ele, aquele doente, aquele paralítico ali, ele estava lá desde a sua concepção, ele já nasceu daquele jeito. Mas havia uma teologia, e esse é o problema. Quando a gente não admite a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus, a gente começa a inventar explicações tão absurdas. Havia uma teologia entre eles de que, na verdade, alguém poderia pecar dentro do útero. E por isso eles perguntaram, olha que coisa. O sofrimento é algo que atordoa tanto as pessoas, e às vezes magoa tanto as pessoas, torna as pessoas tão amargas ao verem, ao presenciarem, que elas inventam esse tipo de coisa. Tudo é o diabo, por exemplo, nos nossos dias. Tudo é o diabo. Jesus disse ao contrário de tudo, olha, não foi ele nem os seus pais, mas isso foi feito para que Deus seja glorificado, é para a glória de Deus. Há muitos tipos de sofrimentos que são para provar, são probatórios, como no caso de Abacuque, lá no capítulo 2, ele mostra isso claramente. Deus, na sua relação com o profeta, ele sobe para uma torre de vigia, ele vai para um lugar alto, a fim de refletir, de meditar, e ele ali entende que na verdade tudo aquilo era uma provação do Senhor, tudo aquilo que ele estava vendo, o mal, o sofrimento, uma nação pior, um povo pior do que o próprio povo de Deus, estava conquistando tudo, prosperando. E ele foi para a sua torre de vigia, para tentar entender tudo aquilo. Há tipos de sofrimentos que são revelatórios. Por exemplo, o caso da vida de Oséias e o seu drama familiar. A sua esposa, era um drama aquilo.
mas aquilo tinha um propósito de revelar alguma coisa sobre o povo de Deus, sobre a relação deste povo com Deus. E há sofrimentos, irmãos, que são sacrificiais. É o exemplo claro relacionado exclusivamente à vida de Jesus. O sofrimento de Cristo foi um sofrimento sacrificial. É o servo sofredor, é Ele. Mistério. O que pode ser? O que nós vemos debaixo do sol, diz o pregador, é o seguinte: que Deus está fazendo percorrer através dos tempos os seus propósitos, a sua história. Ele é o Deus da providência. Nós aqui devemos viver pela fé, confiar em Deus, simplesmente isso. Diante do mistério, ele diz, lá no Novo Testamento, ele nos convida a viver pela fé. Segunda linha aqui de argumentação do pregador é que não há só algo que é misterioso nessa vida, é a maneira como Deus administra este mundo. Eu não posso entender. Há coisas que eu observo e eu devo dar um crédito a Deus, isso é fé. Eu não consigo compreender, e aonde a minha mente não pode entender, eu digo, basta aquilo que Deus diz. Ele nos chama para si e diz: confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Aquiete o seu coração, aquiete o seu coração, ponha na sua mente, eu sou um Deus fiel, eu sou um Deus confiável, eu sou o que sou. Isso basta para os servos de Deus, isso deveria bastar aos servos de Deus. Quando Deus se revela para Moisés, como Ele se revela? Naqueles momentos de tantas dúvidas, quando Deus manda, vai lá, você vai libertar o meu povo, e aí Ele começa falando de tantas, eu vou em nome de quem? E Ele diz, diga ao povo, eu sou o que sou, eu sou o absoluto, o eterno. Em outras palavras, ele estava dizendo isso: confie em mim, porque eu sou o absoluto, o soberano, aquele que faz, aquele que é, porque é, o único que não é relativo, o único que não é derivado de ninguém, o único que é incriado. Verso 4, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A morte, sem dúvida, nós vemos o início de tudo lá no Éden, no capítulo 3 do livro de Gênesis. Ali entrou a morte no mundo. Se o homem não tivesse pecado contra Deus, certamente não haveria morte. Todos nós viveríamos neste mundo sem passar por essa experiência. Nosso mundo seria completamente diferente, mas o fato é que Adão pecou e a morte, o pecado passou a todos os homens, e com o pecado a morte, porque todos pecaram. A raça humana estava ali representada em Adão e Eva. Qualquer um de nós faríamos as mesmas coisas que eles fizeram, mas continua sendo um grande mistério, especialmente para o ímpio. E aqui, em alguns momentos, o pregador fala da morte nessa perspectiva, como alguém que não tem esperança. Ou seja, ao observar as pessoas e ao ouvir os comentários delas sobre o que significa a morte, ao visitar algum parente que estava certamente enterrando alguém, ele observa as conversas das pessoas que tentam muitas vezes, como até hoje, disfarçarem essa
grande realidade, essa dura realidade da morte. Começam nas rodas, nos cemitérios, contarem coisas engraçadas para que aquilo possa, de alguma maneira, aquele pensamento lúgubre, triste, terrível, possa sair da consciência delas. Mas a Bíblia diz que o cristão, aquele que tem o Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte. Porque Cristo, o segundo Adão, ele veio exatamente para pagar a penalidade do pecado. Aquele pecado que gerou a morte. Cristo veio para assumir a nossa morte. Com ele, a morte morreu. Para aqueles que creem no Evangelho, que recebem o convite, que creem em Cristo Jesus, eles passam da morte para a vida, porque os seus pecados são perdoados. Porque o problema do pecado que gerou a morte, a separação de Deus, foi resolvido adequadamente, completamente, cabalmente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles 33 anos de vida sobre a face da terra, de Jesus, aqueles 33 anos de vida, e somente os 3 anos de ministério, culminando com sua morte, o seu sofrimento vicário. A morte de Cristo não foi uma morte como a morte de todos nós, pelas quais nós passaremos, dos outros que passaram já por este mundo. A morte dele é uma morte diferente, nem é a morte altiva de um mártir que conquistou algumas coisas para nós, mas é a morte vicária. Sabe o que é isso? É a morte por outro, é a morte não merecida, é a morte que não merecia. Ele não merecia morrer, mas por causa dos pecados dos outros, por causa dos nossos pecados, ele recebeu, durante os 33 anos de vida, a punição que os nossos pecados mereciam. E basta crer nisso, diz a Escritura Sagrada, confiar em Cristo, reconhecer que os pecados, os nossos pecados nos separam de Deus, reconhecer que os nossos pecados agridem a lei de Deus, agridem a santidade de Deus. Basta reconhecer com arrependimento, com fé, que tudo aquilo que Cristo fez durante os 33 anos de sua vida se tornarão seus. Você não passará pela segunda morte, ou seja, o inferno. A primeira morte, a morte que todos nós passaremos, certamente não será um terror, que como diz o apóstolo Paulo no capítulo 15, de 1 Coríntios, aquele capítulo majestoso, aquele tratado sobre como Deus em Cristo Jesus venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que em Cristo Jesus, aquele que morreu no nosso lugar, aquele que morreu a morte substitutiva, aquele que se entregou no nosso lugar, recebeu em seu corpo e sua alma toda a punição que os nossos pecados mereciam. Ele nos deu vida. A única coisa que o Senhor Jesus nos convida a fazer, diante daquilo que pode parecer misterioso no evento da morte. Para uns vem de um jeito, para outros de outro jeito, para uns de maneira trágica, para uns a gente fica pensando assim, puxa vida, mas tem tanta gente melhor, pior que poderia ter ido. A gente gosta de exercer então a justiça, a gente é míope, nós somos muitas vezes quase cegos em relação ao que acontece, em relação à própria morte, o momento da morte, quem deveria morrer, quem não deveria morrer. Nós elegemos as pessoas. O que Deus diz diante desse mistério? Confie em mim. E ele diz aqui nesse texto, o sábio Salomão, sobre o que você deve, na verdade, pensar enquanto está aqui na vida debaixo do sol. Carpe diem. Já viu essa expressão? É uma expressão do latim. Aproveite o dia, viva a vida. Olha o verso de número 7. Vai, pois, come com alegria
o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Olha a advertência. Tudo bem, viva a vida, mas não viva a vida como estes beberrões, estes homens e mulheres que vivem e querem curtir a vida à parte de Deus. Ele diz, olha, viva com alegria. Deus nos enche de alegria, de prazeres, o cheiro das coisas. A vida é bela de fato, quando vista na perspectiva, quando a nossa inteligência é humilhada, quando reconhecemos que o nosso conhecimento é limitado demais, e que eu não devo colocar a minha mente nestas coisas, e tentar explicar tudo. O salmista, Davi no Salmo 131 diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, eu não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança afagada nos braços de sua mãe. Vai, alegre-se. O cristianismo é alegria. O evangelho produz vida, graça. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. E jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Aqui, de uma maneira discreta, Deus na sua soberania, ao inspirar este homem para registrar essas palavras, é a maneira que nós temos para nos fazer, a que nos remete para alguém que veio tempos depois, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem pode alvejar as nossas vestes? Qual é a visão apocalíptica daquela multidão de gente que estava diante do trono de Deus? Suas vestes alvas, limpas, brancas, porque foram lavadas no sangue do Cordeiro. As suas vestes estão alvas, brancas, limpas dos seus pecados, da sujeira, não mediante a sua própria justiça, mas por aquilo que Cristo fez. Jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Era no momento de festividade, de festa. Até hoje, assim, nos arrumamos. Lá era o óleo passado na cabeça. É para esses momentos de festividade. A vida é uma alegria para aquele que de fato olha para a vida, olha para este mundo debaixo do sol e consegue ter um coração confiante em Deus e deixa esses mistérios da vida para depois. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Ou seja, experimente as alegrias, obviamente aqueles que são casados, né? Com a mulher que amas. E veja essa palavra final no verso de número 10, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Me lembro que um dos primeiros versículos que eu aprendi, tinha uma irmã na nossa igreja, que ela, sempre que alguém fazia a obra de Deus, meio que relaxadamente, sem compromisso, pessoas que tinham suas incumbências na igreja lá, e não estava levando muito a sério, ela dizia, olha, a palavra de Deus diz, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Ou então, até para encorajar aqueles meio acanhados, assim, não, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho dom, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tudo que tiver as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não é que está errado o que a irmã fazia com o texto, pode até ser usado, mas note bem que está num contexto exatamente de alegria. O que Deus colocar nas suas mãos, para viver a vida na alegria, na bênção de Deus. Quem diz que a vida tem que ser essa miséria? Alegria é viver feliz em toda e qualquer situação. Goze a vida. Há mistérios, há sofrimento, e talvez você esteja exatamente passando por alguns agora, mas o que Deus está dizendo é, viva a vida no Evangelho, são alvas as tuas vestes, experimente a alegria, mesmo no meio de um mundo conturbado,
onde há certas coisas que nós não podemos compreender bem, mas nós demos a Deus o crédito, mas nós reconhecemos que Deus certamente é suficientemente grande, perfeito, absoluto, para conduzir as coisas, e eu creio nisso. Deus é maior e melhor, e eu creio nele. Irmãos, nós precisamos viver neste mundo da maneira como o cristão deve viver. O grande problema nosso é que nós vivemos no mundo como o ímpio vive. Quando vê essas tragédias, quando vê esses problemas, seja na vida dos outros, seja na nossa própria vida, nós ficamos na incredulidade, dizendo, amargurados, que por que isso está acontecendo conosco ou com fulano de tal? Deveria ser diferente, devemos olhar para essas coisas e dizer, como o profeta Abacuque no capítulo 2 do seu livro: eu confio no Senhor. O justo vive pela fé. Esse é o estilo de vida do cristão. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós nem andamos neste mundo, não deveríamos pelo menos viver por sentimentos e por emoções. Muitas vezes o que nós chamamos de emoções, e que nós valorizamos tanto na nossa vida, é exatamente algo contrário à nossa fé. Porque viver de emoção em emoção não é viver pela fé. A Bíblia diz que o único estilo de vida apropriado ao cristão é viver pela fé. Não é viver pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que tocamos. No capítulo 11 de Hebreus, o autor dissocia completamente essas coisas de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Está no futuro as respostas, muitas delas. O melhor vem depois. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Eu não posso pegar, porque aquilo que eu posso enxergar e pegar não é fé, não procede de fé. Se eu estou pedindo para pegar nas coisas que Deus tem para mim, se eu estou pedindo para ver e enxergar aquilo que Deus tem para mim, eu não estou vivendo pela fé. Se Deus precisa me encher de mimos, de presentes, como o diabo falou para Deus naquele dia em que ele foi assolar Jó. Essa foi a desculpa do diabo diante da corte celestial, diante de Deus. O Senhor tem enchido ele de mimos, de presentes. O Senhor tem debalde, Jó teme a Deus, ou seja, à toa ele teme. Ele teme o Senhor porque o Senhor dá tudo. O diabo estava apostando. Jó não vive por fé. Em resumo é isso. Jó não aguenta, ele não vai viver, tira tudo. E naquele dia, Jó provou que Deus, que o ser humano, que Deus não precisa subornar um crente fiel. Deus não precisa enchê-lo de mimos. Deus tirou tudo através da instrumentalidade do diabo. Mas Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Mistério. Mistério. Eu vou confiar em Deus.